Bem-vindos mais uma vez para o nosso episódio do Pod Prana, um podcast cheio de prana, sempre com pessoas especiais aqui para a gente conversar. Hoje é um assunto polêmico, né? É sobre veganismo, vegetarianismo, na prática, né? As escolhas, os momentos da vida. Eu tô aqui com a Amanda. A Amanda, ela teve um canal sobre isso, né? Tive um tempo antes da pandemia. Que você entrevistava pessoas para falar exatamente sobre esse assunto, né? Sim, para contar um pouquinho como é que tinha sido a transição, por que que a pessoa se mantinha como vegana ou vegetariana, as histórias, né? Porque cada um tem um propósito. Isso que eu achei muito legal, assim. Cada pessoa que eu conversei tinha um porquê de estar ali, assim. Isso era muito Porque são incrível. muitos olhares, né? Diferentes. E a Aline. A Aline, por muitos anos, 15 anos. 17 anos. 17 anos, junto com a Ivana, irmã dela, tiveram um restaurante mais famoso de Balneário Camboriú. Nem sei se tinha outro. Estritamente vegano, era o único. Era o único, né? Que referência E desde vegetariano sempre. também, era o único vegetariano, né? Pois é. Porque sempre foi de Balneário referência. era... O Harmonia da Terra, ali em Balneário Camboriú. Então, com essas duas pessoas inspiradoras, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, veganismo. Como que surgiu na vida de vocês? Vou começar com a Aline, né? Que a gente estava conversando na vinda, que foi na prática de yoga, né? Na formação que veio, que esse assunto foi apresentado para você. Quando eu fiz a primeira formação de yoga, lá bem novinha, 20 e poucos anos, a gente aprendia já os diversos tipos de dietas vegetarianas, né? O crudivorismo, o frugivorismo, que eu acho que é assim que chama, né? Ovo-lacto-vegetarianismo, né? Também. E não se falava em veganismo. É verdade. É interessante, né? Porque a gente já via vários tipos de dietas que a gente conheceu lá nesse curso, e ali eu já comecei a ser vegetariana. Passei momentos vegetariana, não vegetariana, vegana, passei vários, assim, acontecimentos assim na vida. Mas começou lá com o yoga, né, que já nos leva aí por esse caminho do vegetarianismo, e fui conhecer o veganismo com o restaurante da minha irmã. Porque eu fiquei com ela 10 anos, ela teve o restaurante 17. Eu cheguei aqui, ela já tinha 7 anos de restaurante quando eu vim para Balneário. Porque daí você estava morando em Salvador. Estava morando em Salvador. Veio pra cá e ela já estava com restaurante. E eu lá tinha feito a formação em yoga e já tinha começado a ser vegetariana. E ela, logo depois, comprou o restaurante, que o restaurante já era vegano. E eu não sabia nem direito o que era vegano, né? Daí fiquei sabendo que o vegano não tem, para quem não sabe, não tem nada de origem animal, né? Nem manteiga, nem queijo, nada, né? Nada que tenha origem animal. Então já é bem mais restrito que o vegetarianismo, né? E aí eu lá em Salvador e ela aqui, e esse caminho já meio que se encontra, né? Porque eu no yoga, com essa já sendo vegetariana, e daí eu já comecei a olhar para cá, né? Ela começou um restaurante pequenininho e aquilo já me encantou. E uma das vontades que eu tinha era de vir para cá por causa do restaurante dela. Olha. Porque eu estava lá em Salvador e mesmo assim ainda fiquei 7 anos lá, trabalhava lá e tal. E daí quando eu vim para cá, eu já vim assim com a ideia de trabalhar com ela, né? Sim. E aí que eu entrei no veganismo, nunca tinha sido vegana e ali era uma novidade total, né? Aquele veganismo, né? Que é bem diferente, a gente aprende tanta coisa. E daí fiquei 10 anos com a minha irmã no restaurante, aprendi a cozinha vegana mesmo, que é riquíssima, é lindo. Eu sou encantada com a cozinha vegana, né? Porque é muito interessante, assim, como a gente aprende coisas que não eram da minha realidade, né? Mesmo sendo vegetariana, nossa, abriu um leque, assim, a comida vegana, né? O veganismo, ele leva a gente para outro lugar realmente, Incrível. né? E de uma riqueza, de uma saúde, assim, que é muito importante, assim, né? É verdade. E a Amanda? Foi antes do yoga, né? O Foi veganismo. com o yoga. Foi com o yoga. Mas daí você já entrou direto no veganismo, né? Não. Teve Eu passei ainda vegetariana.
Eu até tava olhando em casa pra ver quando, não lembrava a data mais. Mas foi em 2015, quando eu comecei a praticar yoga contigo, ali no Espaço Sadhana. Foi minha aluninha há muito tempo. Saudades! Legal. E aí eu comecei a praticar e eu comia de tudo, assim. E aí eu passava mal e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comia e passava mal, eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha náusea, o intestino não estava funcionando direito. E aí, na época, o Rafa, que era quem ia junto comigo, ele falou assim pra mim: amiga, é a carne. Para de comer carne. Eu, não, porque eu sou gaúcha, eu não vou parar de comer carne. Porque isso tá errado, porque todos os motivos que a gente ouve sempre, né? Falei, não, vou continuar comendo carne. Continuava comendo carne, continuava praticando yoga, continuava passando mal. Falei, será? Vou fazer uns testes escondidos, não vou falar pra ninguém. Porque eu sei que não é. Tipo, eu tinha muita certeza que não era. Porque eu sei que não é, vou fazer o teste. Aí parei de comer carne vermelha uns dias. Não passei mal. Não, mas deve ser outra coisa. Voltei a comer. Fiquei ruim de novo. Falei, tá, é carne vermelha. Vou tirar a carne vermelha, então, né? Porque é isso que tá dando ruim. Tirei. Aí fiquei comendo frango e peixe. Eu nunca fui fã do gosto do frango. Nossa, eu enjoei em uma semana, assim, né? Porque daí você substituía toda Sim, a eu carne substituía pelo toda a frango. carne pelo frango e peixe, porque eu comia no restaurante. Aqui no centro de Itajaí, na época. Do lado do trabalho, fácil. Falei, só vou substituir uma coisa pela outra e segue a vida, tá? Aí, ai, não aguento mais o sabor do frango, deu. Vou comer peixe, só que daí também não dá pra comer todo dia, porque daí não curtia, tá? Mas 2 vezes por semana, assim, só pra não dizer que eu não vou comer. Beleza. E aí aconteceu a minha virada de chave, assim. Eu tava no restaurante um dia, numa mesinha pequenininha, assim, uma mesinha de uma pessoa só. Fui lá, fiz meu prato, comi o peixinho, minha posta ali e tal. Comecei a comer, eu peguei um pedaço da posta, quando trouxe pra boca, meu cérebro, ele é nítido, assim, parece que ele virou uma chave, realmente. E eu com o pedaço de peixe, e eu pensei, o que eu tô fazendo? Como assim? Aí eu olhei pro meu prato, eu não via mais o peixe tratado. Eu vi o peixe vivo, era como se eu visse ele vivo. Eu via vida ali, entendeu? E aí eu comecei a chorar. Eu tive uma crise de choro, assim. E aí eu me senti o pior ser humano do mundo. Foi, tipo, lavou minha alma, assim, naquele momento. E eu fiquei pensando, se fosse meu gato, eu não teria comendo. Qual é a diferença? Sabe? Falei, qual é a diferença? A diferença é porque esse eu não vejo, eu não fui eu que matei, não fui eu que tratei. Eu falei, não. Aí eu orei, pedi perdão, agradeci pela vida dele, que já tava ali. Terminei de comer e falei, esse é o último animal que eu coloco na minha boca. Chorando, assim, chorando. Tipo, Interessante. foi muito forte, foi muito forte. E daí eu cortei completamente as carnes, né? Todo tipo de carnes. Só que eu tive uma grande dificuldade com o queijo e o leite. Era uma coisa assim, eu parecia que eu tava viciada, assim, sabe? Tipo, chegava, sentia o cheiro na rua, era loucura. Aí eu substituí o quê? As carnes pelo queijo e o leite. E aí vem o. Até porque eu morava sozinha, não tinha nem conhecimento de sabores, assim, né? Isso foi muito difícil. E aí eu fiquei 3 anos vegetariana. Até que eu fui com uma amiga, com a Sabrina, para um acampamento do Psicodália, do Festival de Música. E aí a gente resolveu acampar junto com um grupo de veganos. Então, e aí o festival são os 5 dias de carnaval. E aí nós acampamos junto, barraca mesmo, cozinha coletiva da galera, cada um levando uma coisa. E aquilo pra mim foi o céu, assim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Descobrindo outros sabores, outras Legal. formas de cozinhar. Tempero. É. Quando você falou da cozinha, eu fiquei pensando, meu, temperos. A quantidade de temperos que eu descobri na minha vida. As coisas, assim, você misturar, você compor pratos. E aí eu voltei do festival já decidida. Falei, não quero mais.
vou terminar de consumir o que eu tenho em casa, porque não tá certo jogar fora, e vou começar a pesquisar. Daí eu abri um leque de pesquisas, assim, sobre produtos sem origem animal, sem testes em animais, produtos de quais empresas mais conscientes e tudo mais. E daí foi quando eu virei a chave, assim. Mas pra mim foi muito claro que foi a prática do yoga. Foi eu conseguir perceber, foi a Sim. movimentação da energia diferente e do olhar, né? Que daí eu consegui me ver, consegui entender o que estava acontecendo. Que foi que deu o estalo. Foi muito incrível, assim. É incrível. E daí, desde então, sem nada. Hoje que eu percebi que fazem 10 anos que eu não como carne, né? Foi 2015. Olha que Eu legal. falei, nossa, já faz tudo isso. E com outros sabores, né? Outra forma de se Completamente. relacionar com Nossa, o alimento, completamente. né? Entrar no mercado, entrar numa feira e ir direto pro hortifruti. Olhar assim e pensar que pratos eu quero essa semana, que sabores eu quero essa semana, sabe? Antigamente era o contrário, eu entrava pelo outro lado do mercado. Sim, sim. Coisas aham. prontas. As coisas prontas e, sei lá, uma fruta. Sempre gostei muito de fruta, então eu ia só na fruta e deu. Era isso, eram coisas prontas e fruta. Agora é diferente. É muito É legal outra de ver. vida, né? É outra vida, assim. Muito legal. Comigo também foi a partir da prática do yoga. E é tão interessante porque a alimentação ela vai se desdobrando, né? No primeiro momento foi na questão da prática mesmo. Se você quer sentir realmente os efeitos, quem sabe sutilizando a alimentação, né? Aí você consegue sentir melhor, a energia, né? Tem mais sensibilidade em relação ao corpo. Mas daí, depois eu fui me dando conta realmente da questão ambiental e da compaixão, né? Uhum. Porque são outro olhar mesmo da gente se relacionar com o mundo. E é tão interessante porque incomoda, né? A nossa própria escolha. Porque eu nunca fui dessas de levantar bandeira, enfim. Às vezes, por muito tempo, eu me cobrava, né? Deveria levantar mais a bandeira, porque, né? Eu nunca falava, não sou dessas profs de yoga que falam, você tem que ser vegetariano. Eu acho muito. Nunca falei, né? É nem uma aula. Eu acho íntimo, a escolha é de cada um, o momento é de cada um, realmente. Mas sei que faz diferença, né? E a tomada de consciência do ser, daquilo como a gente se relaciona com os outros, da violência que vem junto com esse tipo de consumo, né? É uma coisa impressionante. E daí a gente traz um olhar mais atento mesmo para a comida, né? Eu lembrava muito do ahimsa. Não é isso, mas é não violência com todo mundo. E daí incomoda, porque eu chegava nos lugares e ninguém nem sabia que eu não como, nem falava, sabe? Se tiver, come. Se não tiver, ok, não come, tudo bem. Mas incomodava, e daí você vira piada do ambiente. Acho que vocês devem passar por isso em algum momento sem também, dúvida. né? Até na família, ela falou, minha família é de gaúchos, eu fui criada no churrasco. Então, até existir essa aceitação na família, porque primeiro era só a Ivana vegana, depois eu e a Ivana vegana, e depois meu pai e a mãe começaram a diminuir um pouquinho por causa do restaurante, porque almoçavam lá. Mas tu vê, fechou o restaurante, eles voltaram a comer carne todo dia. Que não foi uma escolha interna, né? Não teve um propósito em si. Eu senti bastante com a minha família também. Minha mãe mora em Itapema, né? Aqui pertinho. Mas quando eu parei de comer carne, foi um baque, assim, já. Tipo, e o churrasco de família no domingo? E o churrasco. Falei, não, mãe, tudo bem, eu vou. O churrasco do domingo. O churrasco do domingo é uma crise existencial lá na família, assim. Eu falei, não, gente, tudo bem, vocês fazem o churrasco. Eu como arroz, que daí na época vegetariana eu como maionese, tudo certo. Se eu precisar de alguma coisa, eu levo. A maionese, sempre alface, era isso. Falei, eu levo, não se preocupem, tá? Aí, quando eu cheguei e falei do veganismo, eu lembro da cena, minha mãe tava na cozinha lavando a louça, e eu tive que explicar, porque ela não sabia o que era veganismo. Claro. Então, eu cheguei e falei, mãe, então, né? Já esperando o momento. Eu falei, eu não como mais queijo, ovo, nem nada assim que venha de um bicho. Ela tava lavando a louça, ela pegou o pano de louça e jogou assim em mim. Como assim? Eu, não como. Ela, não.
Mas agora que eu aprendi a cozinhar pra ti, tirando a carne, tu resolveu que tu não come mais nada. Agora eu não, mesmo que eu Agora eu não fazer. sei mais fazer nada. Eu, não tem problema, mãe, eu trago. Eu falei, eu trago. Durante muito tempo, logo depois do meu assumir vegana, eu levei comida para os almoços de domingo. Então eu sempre chegava com um prato. Só para mim, não, 3 vezes maior, porque todo mundo comia minha comida Aham. e eu ficava sem. Então, se eu comecei a fazer, tipo, eu vou levar tal coisa, tá, já multiplico aqui, porque todo mundo vai comer para provar, para ver como é provar. que é, para dar uma nota, né? Não, isso aí nota 2, isso aí não vale a pena, eu não tiro minha carne para comer isso. Então rolava as piadinhas sempre, né? Até que daí, muito tempo depois, minha irmã começou a reduzir também. Daí, quando veio morar comigo, meio que parou. Minha cunhada, uma época, parou um tempo também, depois voltou. Mas foi bem engraçado, assim, esse baque. Impacto, né? Aham. E existe, pelo menos para mim, existia até uma certa, uma coisa meio de culpa, porque o grande afeto na minha família era o fazer comida. Assim, a minha mãe, para ela, para os filhos, o grande prazer dela era cozinhar para os filhos. E aí a gente, e também o negócio do churrasco, né? O momento do meu pai era o churrasco do domingo, onde reunia a família. Acabaram os churrascos, não existe mais. Não existe, porque não tem para quem fazer, né? E assim, a gente já não tinha nem prazer em estar lá vendo aquele monte de carne. A gente não queria mais ver aquilo, né? Não só levar o nosso, mas como aquele momento já não era prazeroso para a gente. Então ficava aquela coisa, Aflito. ou a gente vai para agradar o meu pai, né? Por carinho mesmo, mas também se sente mal por causa daquela matança, aquela coisa que a gente não gosta, né? E depois a minha mãe também, porque daí a minha mãe ainda fazia algumas coisas. A gente comia maionese, ela não é come vegana, não comia nem maionese da minha mãe porque vai ovo. Sim. E aí, assim, parou, assim, parece que a gente tá tirando um prazer dela, uma coisa que era o amor dela que vinha com a comida, e a gente foi tirando aquilo, né? E daqui a pouco ela já não tem mais o que fazer para nem, porque nem o feijão, ela põe a carne dela no feijão, daqui a pouco ela teve que tirar a carne do feijão pra gente poder comer o feijão dela, Eu né? separo, né? Antes Ai, mas não. Aí faço esquece. Daí, antes. eu já sofri vários bullying dentro da família, sem saber, assim, de tipo assim, eu separei o feijão pra ti, eu ponho na boca. Eu falo, não separou, né? Esqueci, eu tirei depois. Separou, tira. Bem, tá. Ok, mas eu não vou comer, obrigada. Tipo assim, de minha mãe às vezes esquecer e colocar o ovo. Ai, filha, mas não tem leite. Não tem. Eu usei não sei o que, suco, usei não sei o que. Mãe, e o ovo? Mas tudo complica. Nem lembrei, nem sabia. Não lembrou. Mas é porque é diferente, né? É uma cultura alimentar muito diferente o veganismo. E sabe que essa questão, né, do receber o alimento como um amor, né, nesse lugar de afeto, que faz eu transitar muito do veganismo para o vegetarianismo, porque, por exemplo, eu acho muito desagradável chegar na casa da pessoa, a pessoa fez um bolinho para você, e perguntar assim, tem leite, tem ovo, então não vou comer, entende? Então, desse lugar eu abro mão. Eu sempre abri, porque eu mesmo gosto quando de eu era receber, assim, eu acho indelicado, eu também. no meu caso, E eu, né? assim, eu gosto, primeiro, assim, por exemplo, um bolinho, me oferece um bolinho, eu não recuso um bolinho jamais. Não importa se ele tem ovo, claro que se tivesse carne, coisa, mas um bolinho eu nunca recusei, mesmo quando eu era vegana. Vai me servir um bolinho, claro, então eu nunca fui assim, tão radical. Minha irmã já era um pouco mais radical. A Ivana tinha momentos mais radicais, assim, não, existe uma escolha, né, que é o não sofrimento animal e tal. Então existe isso, mas ao mesmo tempo existe um aspecto social que eu acho que tem que ser equilibrado, como eu disse a Dani. Então eu nunca deixei de comer um bolinho ali nesse. Então nunca foi assim, esse radicalismo do veganismo era mais como existia a praticidade do restaurante ali da minha irmã, que era
Imagina, Que maravilhoso. 15. Perfeito. Saudades. Imagina diariamente. Hoje eu fico pensando 12, 11, 12 qualidades de comida diariamente. Não faltava proteína jamais, não faltava nada. É uma maravilha, aquilo é uma riqueza, né? Uma riqueza. Aquela quantidade de. Então, quando eu saía dali, não tinha muito problema de um bolinho, uma coisa assim, mas não fazia parte do meu dia a dia. Teve épocas que eu morei ali com ela, eu passava o dia inteiro naquele restaurante, então a minha dieta era vegana. Mas não que se eu saísse dali, eu não abrisse essa exceção. Nunca, não abria para carne, né? Comer em casa, cara. Mas para coisinhas assim, a maionese da minha mãe no domingo, sempre comia maionese com ovo da minha mãe. Sempre comia, não tem. Nunca, mas não fazia parte do meu dia a dia. Não era uma troca que para mim era justa. Ok, eu vou deixar de lado o meu respeito pelos animais, de não ser a favor dessa indústria de exploração dos animais, eu vou trocar isso pelo afeto da minha mãe, né? Então Pontual, uma né? troca ali, né? Nesse momento eu não vou estar, né, respeitando essa minha escolha de não exploração animal, por uma escolha que para mim também é valiosa. Então eu sempre fiz essa, mas no meu dia a dia, enquanto eu posso, eu estou fazendo a minha comida vegana. Até hoje, enquanto eu posso, eu estou comendo a minha comidinha vegana. Porque você faz também, né, Aline? Sim, eu aprendi a fazer no restaurante da minha irmã, que é assim. E ela faz para as pessoas. Ela faço até hoje. faz até hoje, né? Eu faço uma coisa assim, às vezes eu vou na casa da pessoa e cozinho a cozinha vegana. Hoje já tô abrindo mão para algum vegetariano, assim, de pôr um queijinho, uma coisa assim, para quem quer o vegetariano. Mas a minha especialidade mesmo é a cozinha vegana. Proposta. A minha proposta é a cozinha vegana, até porque eu adoro a cozinha vegana, Incrível. porque é linda a cozinha vegana, né? É uma Maravilhosa. delícia. Depois que você entende, Muito aprende incrível. ali. E aí, tu saber, por exemplo, eu faço um estrogonofe. E saber que aquele estrogonofe, imagina aquele estrogonofe, que não é, que a gente nem pode chamar de estrogonofe, né? Mas é um creme de leite, só que é um creme de leite de castanha de caju, com um grão de bico e aquele gosto maravilhoso que fica, tu diz assim, meu Deus, isso aqui ainda é super saudável, um leite de castanha de caju, olha que riqueza, né? Essa castanha de caju nossa brasileira, e tu põe aquilo ali em vez de um creme de leite de caixinha do super, olha que... então isso já tem outro sentido no paladar até. Sim. Tu experimenta aquilo e diz, meu Deus, isso tem um sabor de comida de verdade, né? Um gostinho de castanha com grão de bico, né? Tu não tá usando aquela caixinha lá. Tu não sabe nem o que tem ali, Nossa! né? Isso foi uma coisa que eu percebi muito, assim, quando eu tomei a decisão do veganismo, que daí eu passei a ler rótulos. Uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu nunca soube o que eu comia. Eu comia coisas prontas e sem saber o que tinha. Daí eu comecei a ler os rótulos, entender se tinha leite, se não tinha. Soro de leite é uma coisa que tem tudo. É inacreditável a quantidade de produtos que tem soro de leite. E aí a gente vai entender por que ele é colocado só para não ir fora na indústria. Então tem coisas que Mas que o nosso corpo não que precisa. o nosso corpo não precisa, né? Eu fiz acompanhamento, faço até hoje também com uma nutri vegana, né? Porque assim, eu pesquisei, entrei muito nisso para entender o que eu precisava, o que eu não precisava. Teve uma época até que foi como um teste físico, quase assim, que eu fazia yoga 2 vezes por semana e eu nadava outras 2 vezes por semana. E a gente tinha a turma do yoga avançado, então eram aulas bem mais puxadas, mais profundas, assim, né? E eu nadava outras 2 vezes por semana, como se fosse ao profissional. E eu lembro de o quanto trocar a alimentação, as pequenas coisas que você vai ajustando fazem diferença. A questão da proteína, né? Que é a primeira coisa que todo mundo fala. Mas como é que você vai repor? Como é que você vai conseguir? Se você prestar atenção na tua alimentação, entender o que você está comendo, né? Planejar o que você vai comer durante a semana, durante o dia, dá tranquilamente com gosto, com sabor, com coisas gostosas, assim. Isso. Dá trabalho. Dá trabalho? Dá. Tem que cozinhar. Outra coisa que fala muito, né, do veganismo ser caro.
É, se você comprar coisas prontas, É, mas não né? Se se você você for for fazer. fazer, se você entrar dentro da cozinha mesmo, Uhum, eu gasto, sei lá, metade menos do que as uhum, pessoas que eu conheço que consomem carne, ovos, leite e tudo mais. Então uhum. depende muito de como você vai passar, né? Vai fazer a alimentação. Assim, quando a gente fala na questão do caro, né, é muito difícil uma dieta vegetariana ou não, rica para uma pessoa de poucas condições, assim, Uhum. porque a gente vai no supermercado e o que que é barato? Barato é bolachinha, Bolacha recheada, né? bolacha, É. Coca-Cola, essas coisas são baratíssimas. Valor Que é nutricional muito lá embaixo, salsicha, né? salsicha Sim. ultra barato, né? Se a gente for pensar É numa muito utilizado para substituir, né, a carne em muitas mesas, né? muitas, né? E assim, a carne, mesmo a carne mais barata que existe é o frango, né? E não é o mais saudável, né? Um peixe até seria mais, em termos de saúde, até a carne seria mais. Mas assim, o que é barato é que é muito absurdo, assim, que no Brasil, o nosso supermercado virou assim uma fábrica de veneno para a população em geral, assim, principalmente para a classe mais baixa, porque quem é de uma classe mais alta, assim, quem tem um pouco, já pode escolher um pouco mais. Agora, Sim. aquele que não pode escolher na prateleira, tu vai ver que as coisas mais baratinhas, assim, são veneno. São as de menor qualidade, com certeza. E aí, como que uma criança, porque é mais barato tu comprar um monte de bolachinha e mesmo frango, Coca-Cola, do que tu comprar fruta. Você já viu o preço das frutas? É muito, e uma criança, uma pessoa que se alimenta mais à base de frutas do que de uma proteína, por exemplo, ela come com mais frequência Precisa de um do que volume alguém que está maior de comendo, comida. que alguém que está É. comendo ovo, carne. Uhum. Então, assim, salsicha, né? E é isso que está à disposição, né, na mesa do Brasil, na prateleira dos Sim. supermercados dos brasileiros, né? Então, eu acho que essa uma dieta rica, principalmente vegetariana, vegana, quem tem a oportunidade, quem pode, gente, quem tem essa escolha, por que não fazer, né? Se a gente pode estar, porque não tem dinheiro que às vezes compense um, um organismo mal cuidado, Sim. né, ao longo da vida, né? Maltratado com esse tipo de coisa, né? Com Sim. Coca-Cola, Ah, biscoito recheado, sabe? O hábito, Não. né? É impressionante, né? O cultivo do hábito, quanto é difícil a gente ir trocando, né? E por isso acho que vem junto com tanta piada, tanta tiração de sarro, porque realmente é como você deixa muito evidente a possibilidade de escolha ou não, porque mudar o hábito é um exercício trabalhoso, né? Porque é muito fácil realmente cair, né? Por exemplo, lá em casa, às vezes, quando não tem opção, eu caio no macarrão e pronto. E né? É. Porque às vezes não dá tempo, enfim, né? Então, é um exercício, você tem que estar lá na presença, tem que fazer escolhas, e são escolhas mais trabalhosas, enfim, né? E que, de uma Sem certa dúvida. forma, todo mundo tem informação, né? A gente tem as informações É. necessárias, né? Mas como é mais difícil no dia a dia, né? É. Seria muito mais fácil, por exemplo, eu fico pensando nas famílias as mulheres que trabalham fora, é muito mais fácil ela comprar um congelado, ela pegar rápido. um Não pote, tem uma coisa tempo. mais rápida, não tem tempo É. para preparar uma alimentação, né? Um alimento, né? Não só a comida, né? Exato. O alimento, né? Que vai te alimentar É. de verdade, né? É o estilo Então, de vida, né? A gente vai sendo engolido, É, assim, o são sistema pequenas leva coisas, embora. né? Que vai indo, e daí você tem que se resgatar de vez em quando, Sim. porque e aí a gente vê como é importante o yoga, né? Que para mim o yoga vai permeando tudo, né? Porque o yoga já, primeiro que já te traz isso, né? De tu ter um organismo mais leve, porque tu vai se sentir mais maleável. Daí tem a questão espiritual, que quando tu para realmente de comer carne, a gente
sente uma vibração diferente, Muito uma mais coisa sensível, muito né? diferente, é muito incrível, né? E a prática vai trazendo isso, né? Vai te abrindo essa sensibilidade, e, e ao mesmo tempo o yoga te traz a presença, né? De que tu tem que estar presente. Então, quando a gente se vê num dia a dia, todo mundo passa por isso, de daqui a pouco Sim. tá se vendo num dia a dia muito agitado ou muito no celular e tal. Mas o yoga, se tu tem uma prática de yoga, se tu tem um sadhana, né, Dani? É. Se tu tem, mesmo que não seja de mas se tu volta para esse momento do yoga, tu lembra disso e tudo isso volta. E aí tu começa de novo a querer cuidar mais da tua alimentação, mesmo que às vezes a gente perca um pouco esse É. caminho, mas o yoga te traz de volta tudo isso, tudo. Né? Esse negócio que a gente está falando do vegetarianismo, da pressa, né, do equilíbrio, do estar presente, e o yoga vai te trazendo tudo isso, né? Como... É, porque somos seres sociais, né? Não tem como a gente. E o radicalismo também não é a resposta, né? E eu acredito que não seja o caminho. Quando eu estava grávida, a questão era o ferro, não era nem a proteína. Ah, sim, Imagina. ferro. O ferro. E é interessante porque você vai monitorando, né? Vai monitorando para equalizar, para, né? Enfim, porque daí já não é só a nossa escolha, né? Tem uma vida. Então, são questões assim que você vai se deparando quando tem filho, quando você vai ajustando, vai buscando esse equilíbrio para poder tornar tudo isso sustentável no dia de hoje, né? Porque por isso que eu acho que o radicalismo não é a resposta, né? Eu acho que Sem dúvida. cada um tem um tempo, cada um tem uma escolha, e o principal de tudo é o respeito, né? Que é o ahimsa, a não violência, né? Porque a hora que você começa a entrar numa briga, aí você já perde. A razão do teu embate pode ser, né? Muito precioso, mas talvez entrando no embate já se perca tudo ali, né? Sim. Do que tu comentou lá no começo do canal que eu tinha, né, das entrevistas com o pessoal, eu tive uma pessoa que eu conversei que me abriu muito a mente, porque assim, quando eu resolvi ser vegana, eu levantei a bandeira lá em cima, eu falei, agora vai todo mundo junto Sim, comigo. Amanda, Eu era bem assim, não, vamos. E aí eu fui conversando com as pessoas, buscando argumentos também, Mas você assim. inspirou muita gente também, porque daí vem com uma força Sim, muitas pessoas assim vieram para para mim depois inspirar. e falaram: "Nossa, muito obrigada pelo canal, muito que obrigada legal. pela fala, me ajudou a conhecer novos sabores, me ajudou a pensar Sim. diferente". Eu, nossa, que show. Tem os dois lados, Uhum, né? com certeza. E eu entrevistei um amigo em Floripa que ele me falou algo que mudou minha vida, assim, tipo, abriu meu olhar para um viés que eu não estava percebendo. Ele falou assim: Amanda, é muito bonito que você levante a bandeira e você lute. A gente precisa de quem lute, né? A gente precisa de quem dê com o pé na porta e abra novos caminhos. Porém, você não vai ter força para fazer isso sempre. Então, entenda que tem outros caminhos também. E aí ele me contou uma historinha que me ajudou muito, que foi o sentido de assim, ó. Imagina que você tá num acampamento, tá todo mundo acampado, você acordou primeiro. Você acordou, você levantou, você fez um café, uma mesa linda, maravilhosa. Você tem algumas opções. Você pode pegar a panela, bater, fazer todo mundo levantar na marra, na força. As pessoas vão levantar de mau humor. Elas vão odiar que você acordou elas. Elas não vão nem parar para te ouvir. Ou você pode ir chamar na barraquinha de cada um, fulano. Ó, tem café. Tô te esperando, vem. Aí a pessoa não vem. Aí você vai de novo. Fulano, tem café, vem, tô te esperando. E vai chegar uma hora que você vai irritar aquela pessoa. E umas vão levantar, outras vão te ignorar. A que levantar já não vai levantar de bom humor também. Talvez não brigando tanto, né? Porque ela viu o café e tal. Ou você pode só fazer toda aquela mesa linda, maravilhosa e falar: galera, tem café pronto, quem quiser levanta, tá tudo aqui. Eu vou tomar café e vou sair pra caminhar. Quem quiser, vem comigo. E eu parei assim, eu falei: sim, sim. É. Tudo bem É falar, sobre tudo isso. bem defender. Sim. Só que vai ter gente que não vai estar no tempo. Exatamente o tempo de cada Aí um. você consegue entender pelo conversar com a pessoa. Né? O que eu me deparei muito nessa época mais radicalista, assim,
foi que muita gente sabia tudo mais do que eu sobre a indústria, sobre como é que funciona, sobre os produtos, sobre os testes de animais. Sabiam listas de produtos que eu nem sabia. Aham. Mas a culpa interna ainda era muito grande. Porque o que é muito difícil, assim, que eu percebi, a gente veio de um caminho onde a gente se sutilizou primeiro com o yoga. Uhum. E o yoga nos ajudou nessa transição, nesse olhar diferente. Só que tem muitas pessoas que não têm esse colinho para levar, né? E aí você dá de cara com você olhar para trás e perceber que você fez errado durante tanto tempo. E a culpa, a responsabilidade pelas escolhas erradas. E é muito difícil passar por isso. Porque a partir do momento que eu assumo que eu não vou mais comer, eu tenho um porquê que eu não vou mais comer. Eu tenho o meu propósito. E aí eu vou contra tudo que eu fiz. Primeira coisa é a negação. Não é, não tá Vem com um peso certo. muito Vem com um grande. peso muito grande. E aí é difícil para muitas pessoas conseguirem Sim. se perdoar, porque é normal, eu também comi, você também comeu, você também, e tá tudo bem. Né? Tudo bem o que aconteceu no passado, mas se você pode fazer diferente hoje, vamos fazer diferente. E daí a gente entra nesses tipos de reações que as pessoas vão ter. São escolhas, né? São Que escolhas internas, é o tempo. E a partir do momento que você tá no embate, realmente levantando a bandeira, você já não tem essa possibilidade de flexibilizar a tua própria vivência. Ah, sim. Porque daí eu você senti se cobra muito isso, muito. o radicalismo, claro. né? Sim, muito, foi muito forte, durante muito tempo. Eu percebi que eu consegui suavizar na pandemia. Sim. Porque aí também era uma questão que, tipo, tinha coisa que era obrigado, né? Assim, tá, vamos rever. Foi o momento de parar tudo realmente e olhar, né? E rever. E muita gente reviu, né? Aham. Olhou, não, porque aquele negócio do que tu tem que estar bem, tu tem que estar saudável para enfrentar uma Exato. coisa que vem de fora. Daí as pessoas né, já se questionam, tá? Eu estou me alimentando bem para estar, eu estou preparada para esse momento de chegar uma pandemia dessas, meu corpo está preparado, né? Será que eu preciso suplementar alguma coisa? Será que eu preciso colocar alguma coisa aqui na minha alimentação para estar bem, para conseguir sobreviver? Né? Porque ali o momento era de sobrevivência, assim. E aí foi época que eu lembrei dessa história do meu amigo. Lembrei de uma conversa que a gente teve lá com o yoga do tecido, lembra? Que a gente estava praticando junto e tal. Que você falou sobre isso, que para você, se a pessoa faz como um gesto de carinho, um bolinho, alguma coisa, tá tudo bem. Eu consegui aceitar com muita dor, porque parecia muito errado. Por quê? Porque eu lutei à frente com a bandeira do radical, do não pode, durante muito tempo. Então eu consegui entender que não, tá tudo certo. Tipo, isso não vai anular todo o meu projeto vegano de vida. Isso não vai anular todas as possibilidades. Isso não anula as coisas que eu tô fazendo, né? Isso não é porque eu vou comer esse bolo que acabou tudo. É tipo... Então, foi a época que eu consegui ser mais maleável. Hoje em dia é mais tranquilo. Até porque, né, a gente estava falando antes, esse ano tem sido um derruba tudo e constrói de novo, assim, muito desafiador. Inclusive, eu tive a cirurgia do joelho, e aí um pós-cirúrgico é um momento único na vida do corpo, assim. Você tem que rever tudo, você tem que pensar. Porque eu fiz a cirurgia do joelho, eu fiquei praticamente 2 meses sem andar. Então, eu perdi praticamente toda a musculatura da minha perna. Panturrilha, coxa, tudo. Ela zerou. Rápido, né? Muito mês rápido. ali Assim, ó, em uma semana, incrível, 15 né? dias, eu não tinha mais panturrilha. Eu ficava olhando assim, eu falava, meu Deus. Já é magrinho. E por isso a gente Já não tem tinha muito, assim. E aí, proteína. O que eu comecei a fazer antes da cirurgia? Tentar ganhar massa, que é muito difícil pra mim. Muito vata, né, Dani? Muito difícil. E aí eu comecei a suplementar proteína já. Com whey. O whey é uma ótima ferramenta. É uma ótima ferramenta. Ele é muito bom pra isso. Então, eu comecei a fazer isso desde antes da cirurgia. Essa semana, acho que retrasada, eu fiz exame de sangue e contagem. Meu nível de proteína ainda tá baixo. E eu tô
repondo, tô lutando com, assim. Uhum. Mas o corpo tá sugando muito, né? Porque ele tá reconstruindo muito o músculo, tá num momento muito diferente. Então tem sido assim, ó, não, para. O que eu vou cozinhar essa semana pra manter as proteínas altas? Isso. Daí, não, mas vou botar mais isso aqui. Café da manhã. Não, tá faltando alguma coisa no lanche da tarde. Espera. Eu tô assim. Mas eu tô assim por causa da menopausa. Na menopausa a gente começa a Que perder também precisa músculo. também, né? Um olhar E aí, diferente. muita proteína. Tô eu ali contando as proteínas que eu preciso de proteína. Mas é bom que a gente vai descobrindo várias fontes de proteínas também. Sim, muita com coisa. certeza. Chia. Tem muitas, Aveia, né? chia, Aveia, grande chia, bico, grande de bico. tudo. Eu como hummus com tudo. Café da manhã já com hummus. E a gente vai aprendendo a substituir por coisas saudáveis. Sim. Isso é o interessante, né? Se adaptando ao momento da vida que a gente tá, né? Com certeza, com certeza. E o autocuidado que é maravilhoso, né? Como a gente se Porque cuida. esse olhar, poder se cuidar, que vai transbordar para poder cuidar do entorno, né? Que é desse olhar, na verdade, né? Desse amor que vem junto com a comida, né? No dia a É dia. totalmente, né, uma coisa só, né? O autocuidado e o cuidar do outro, né? É. Então tá, né? Os gestos de carinho que a gente estava falando dos nossos pais, né? Do churrasco de domingo. A gente aprende a fazer isso, porque eu nunca fui muito de cozinhar. Então, quando eu entrei no vegetarianismo e no veganismo, foi um mundo, eu fui do zero, assim. Eu pesquisei muito, eu li muito, eu segui muitas Sabe pessoas. fazer até queijo, né? Agora você fazer até queijo, uma Eu loucura, não sei fazer queijo ainda. Te ensino depois, espera. Mas tu sabe que eu também não cozinhava nada, porque eu sempre trabalhei fora de casa. E eu comia na rua, eu sempre comi na rua. E eu nunca cozinhei, assim, não cozinhava nada. Mesmo desde criança, assim, em casa, minha irmã fazia bolos, criança, meu irmão cozinhava. E eu nunca fui a da cozinha. Até trabalhar com a minha irmã e na pandemia, lá no restaurante eu trabalhava com ela assim, eu ficava mais no caixa, atendimento e compras, a gente ficava cuidando de compras e de coisas de recursos humanos, contabilidade, todas essas coisas administrativas era o que eu e ela fazia, a gente não cozinhava. Ela sempre cozinhou porque ela ensinava quem chegava, né, as meninas que cozinhavam. E chegou na pandemia, a gente foi obrigada a gente para a cozinha, eu e ela. E ela disse, Aline, agora a gente vai ter que ir para a cozinha. Eu digo, vamos? E aí ela começou a me ensinar, eu aprendi a cozinhar na pandemia. Sim. E meio assim, eu só comia aquela comida maravilhosa e não cozinhava. E aí foi, assim, para mim foi muito interessante, porque não existe coisa mais prazerosa do que a gente estava falando do negócio do afeto, é tu preparar a tua própria comida. Sim, é outro sabor. E é muito. E até aquele negócio do trabalho, né? Que a gente está falando assim, até todo o trabalho para fazer. Eu faço o meu feijão, por exemplo, eu digo assim, eu sei que esse feijão ele foi colocado de molho 48 horas antes. Eu sei que foi tirada toda aquela espuma de cima, até a última gotinha de espuma ela foi tirada. Então eu sei que esse feijão foi preparado assim de uma maneira, não é qualquer feijão, não é só comer um feijão ali, é o meu feijão, né? Então meu feijão é especial e a gente ter isso com a gente, né? Claro que com os outros também, como eu estava falando, eu cozinho para as outras pessoas também, né? E faço com esse mesmo amor, eu adoro fazer. Saber assim, não, meu feijão não tem igual, minha lentilha não tem igual. Meu estrogonofe de grão de bico é delicioso e é muito saudável, né? Então, e fazer para a gente também é legal, né? Então a gente descobre isso, né? E vai descobrindo, assim, artimanhas para conseguir, porque não tem. Eu trabalho também. Fora eu dou aula na escola e tal. Então é difícil tu estar sempre preparando. Então, hoje em dia, eu já faço congelado. Que é difícil para todo mundo, né? Sim. E é isso. E que tudo bem quando não der. Que tudo bem que às vezes você vai passar uma semana, 2 ali no macarrão, porque é o que tem. Ok. Daqui a pouco dá, daqui a pouco baixa o ritmo e você consegue fazer, congelar uma coisinha ou preparar outra. Mas ter ampliar, opções, as né? possibilidades, Isso, a visão, sabe? Se abrir, né? Não fechar Se abrir, exatamente. a possibilidade de experimentar, ficar sem um pouco, diminuir um pouco. Acho que o mundo, o planeta pede por isso, né? Vamos diminuir um pouco, vamos, né?
Não precisa de tanta coisa, menos E essa coisa consumo, de ser menos. maleável, como tu Sim. diz, né? De ser. Sabe que eu, uma época, eu dizia assim: não, eu não gosto de comida congelada, não vou comer comida. Mesmo depois que eu aprendi a cozinhar, eu queria tudo fresco. Mas não tem. Às vezes não dá. Não dá. Hoje em dia eu já abri mão do comer fresco. Não, hoje em dia eu preparo um feijão, eu sei que aquele feijão, tipo, sozinho eu não vou consumir, então eu tenho que congelar. Eu congelo tudo hoje, porque não tem, senão a gente não consegue dar conta, né? Mesmo que a gente tenha aquela tentando ficar mais devagar, mais fazendo as coisas, mas não dá para sempre ter Essa aquela questão comidinha da... fresca, né? Sim, essa questão da comida Como? congelada, eu até perguntei um dia pra minha nutri, assim, eu falei, Lisboa, é bom congelar? Ela falou, meu bem, é melhor você congelar e comer isso que você não comer nada. Perde nutriente? Perde, mas é melhor perder e comer do que você não comer nada de nutriente daquilo. Então, esquece que congelar é ruim. Congelar é melhor, você vai ter o alimento ali. É melhor ter e comer do que passar batido sem nada. Eu contar, né? As dúvidas, né? Tudo certo. Mas é isso que você falou, eu acho, Dani. O a gente ter consciência de que não precisa ser radical. Eu não preciso acordar, não, amanhã eu vou virar vegana, não vou fazer mais nada. Não é isso. A ideia não é essa. Eu acho que é o reduzir. E uma coisa que eu sempre falo com quem eu converso ainda, porque uma vez levantada a bandeira, você nunca mais consegue baixar Ela ela. é da tua natureza, né, amor? A tua natureza é assim, de Sim. inspirar, de compartilhar. E de ir, de falar, né? Mas uma coisa que eu tenho falado muito é assim, escolhe um dia. Eu gosto muito da segunda sem carne, do movimento. Eu falo assim, escolhe segunda e prova novos sabores. Cara, você não precisa parar. Prova novos sabores. Quando você for no mercado comprar alguma coisa, compra uma coisa que você nunca comeu. Experimenta fazer. Ou experimenta fazer o teu feijão com sabores diferentes. Eu tenho com meu sobrinho. Meu sobrinho tem 8 para 9. Às vezes a gente vai no mercado, ele olha umas frutas. Nossa, o que é isso? Eu falei, vamos comprar? Vamos comprar e vamos provar? A gente compra, a gente prova. Tá tudo certo. Pelo menos vai instigando um sabor diferente, um olhar diferente, né? Acho que o caminho é esse mesmo. A gente abrir possibilidades e quando a gente pode fazer as escolhas, fazer escolhas mais saudáveis pra gente, porque o nosso corpo vai agradecer, faz total diferença. Incrível como faz diferença e rápido. E também pro meio ambiente em volta. Porque Urgente. é urgente. Tem outra coisa, não sei se a gente ainda tem tempo para mais uma Tem um pautinha. pouquinho. Mas uma coisa que eu acho assim que eu acho muito fundamental falar, que além dessa questão do ambiente que a gente já sabe, todo mundo já sabe, mas existe uma questão da saúde que eu acho que não está tão aberta, eu digo assim, para que todo mundo saiba. É até um pouco polêmico, talvez, mas, por exemplo, agora, eu estava lendo sobre essa menina, a Preta Gil, que morreu, né? E aí eu estava lendo que a incidência desse tipo de câncer do intestino, que é muito comum, ele aumentou muito, 70%, imagina, ele aumentou 70% nos mais jovens, de pessoas com menos de 45 anos, de 50 anos, em alguns anos. Então, assim, a gente que estuda, eu, pelo menos, a minha irmã estuda demais sobre alimentação, ela sabe tudo sobre o alimento, desde a origem de cada grão de arroz, de onde veio e tal, e a gente sabe que muitas dessas questões da saúde, muitas, eu não estou dizendo especialmente da preta, de jeito nenhum, não é isso, mas como tem muitos casos e tem aumentado essa incidência de vários tipos de câncer, a gente sabe, e a indústria não gosta que fale, mas a gente sabe que muitas desses são causados pela alimentação, e a alimentação está no veneno vendido no supermercado. Então, assim, quem pode ter assim um mínimo de escolha, como a gente está falando, gente, a gente pode ler o rótulo, a gente pode ver que aquilo ali tem muito veneno. Não gosto muito de falar essa palavra, mas tem muito veneno nas prateleiras. E então eu acho que isso também não é só uma questão não é uma luta, não é um embate, como tu está falando, de ter que pôr. Isso também é uma maneira de afeto.
Sim, Isso também é afeto, tu alertar as pessoas de que a tua saúde está em risco comendo aquelas coisas. Então, não é ser chato de dizer, ai, não come isso que é porcaria. Não é isso, mas é de trazer para as pessoas que talvez não saibam, gente, o quanto isso é importante, a gente debater mais isso nas escolas, em tudo, debater o quanto é importante a alimentação, desde lá da criança pequenininha, é muito mais interessante você trazer uma banana do que uma bolachinha, né? Tem muitas escolas que já fazem isso, eu sim. não estou muito assim por dentro disso, mas a importância que é dizer para as mães, não mande bolachinha, manda uma bananinha com, né, da criança, desde criança já ter esse entendimento de que aquilo ali não é. Porque é um absurdo estar dando essas bolachinhas recheadas para as nossas crianças. Eu acho isso A bolacha Coca-Cola, elas me destroem quando eu vejo. me destrói todas essas coisas que são dadas principalmente para crianças, porque daí a gente vê gente jovem com menos de 45, 50 anos tendo diversos problemas de saúde que a gente sabe que é por causa da alimentação. Sim, a indústria em si, né, nos últimos anos vem muito forte nesse sentido de colocar coisas prontas e para você manter um alimento pronto por muito tempo, você precisa de muito conservante, muita coisa ali. Então, é o quanto mais você puder e conseguir consumir o natural, descasque mais e desembale menos, o natural melhor é, né? Sim, E a gente precisa. a gente vê assim, hoje a gente tem bastante feirinha dentro das cidades, né? A gente tem as hortas comunitárias que estão aumentando bastante. Então, dá para achar formas, assim, dá para achar formas. Só que a gente tem que estar disposto a querer fazer isso. Uma coisa que Fazer diferente. fazer diferente é. Eu sempre pergunto assim para quem tem filho: você quer passar mais tempo com seu filho? É o caminho. Olha só que É o caminho. forte, hein? Porque mas é isso. mas Se é você quer passar mais tempo com o seu filho, você vai ter que mudar a tua alimentação, porque o teu corpo precisa estar saudável. E você quer que o teu filho Exatamente. tenha uma vida boa, você precisa cuidar do meio ambiente, senão não vai ter. É, também. Então, e para quem não tem filho, tem sobrinho, tem um irmão, é o olhar pro outro também, né? Com certeza. Para mim é muito isso, assim, eu cuido de mim, sim, mas e quem tá aqui? E os meus sobrinhos, que mundo eles vão ter daqui pra frente? É as minhas escolhas do de hoje. É as escolhas que eu faço quando eu vou no mercado, as escolhas que eu faço se eu vou andar de bicicleta ou se eu vou andar de carro 2 quadras, sabe? Exato. São coisas pequenas, às vezes, do dia a dia, que vão fazer diferença, que fazem total. Se abrir para o novo, né? Porque as pessoas dizem, mas eu vou substituir a carne por o quê e tal. Por exemplo, as pessoas não têm. Esses dias eu fui no interior visitar meu irmão, não existia tofu no supermercado. Às vezes, aqui existe. E aí existe uma coisa assim do. Eu mesmo, quando comecei lá no restaurante da minha irmã, eu dizia, ai, tem horror de tofu, ai, tofu muito ruim, porque tofu não tem gosto de nada. Mas tem 1000 possibilidades de fazer. Eu faço coisas deliciosas com tofu. E aí, o que eu acredito? Que se aumenta. Hoje o tofu é caro também, o preço de uma carne, né? Mas se esse mercado se expande, se essas pessoas descobrem que sim, tu pode usar o tofu com várias coisas, substituindo sim um frango, um peixe, você pode substituir pelo tofu, daqui a pouco o tofu começa a ser mais acessível para a gente O também. mercado ele vai se adaptando, né? Às necessidades, Eu lembro que em 2015, quando eu comecei a parar de comer carne, eu fui conhecendo vários grupos aqui, né? Vegetarianos, veganos, tudo mais, e tinha umas reuniões de vez em quando, a gente planejava umas feiras, umas coisas. Isso, eu tava lá, tava junto. E aí, uma das coisas que a gente combinou entre nós e que nós fazíamos era, mesmo que você não vá consumir, entre nos restaurantes e peça por comida vegana. E seja muito claro. Infelizmente vocês não me atendem e vai embora. Fantástico. Isso gerou demanda no mercado, gerou necessidade. Em Hoje em vários dia, lugares. em vários lugares. Você Vários. vê. Antigamente eu saía, ou eu comia em casa, porque não ia ter, ou eu comia uma batata frita. Que tinha um gosto meio estranho, porque certeza que tinham fritado alguma coisa com um animal ali. Mas era isso. Hoje já não. Hoje a gente vê barraquinhas por aí, vê opções em restaurantes, mas é o gerar a demanda também, né? O se abrir para as coisas novas, assim. Gratidão, meninas. Eu que agradeço. Eu trouxe um presente para você. Ai, sua querida.
Ai, Dani, eu que agradeço muito E por estar aqui agradecimento contigo de ao mais nosso- uma, Deus. ao nosso- de mais uma forma, né? Além do yoga maravilhoso que eu já amo fazer contigo, ainda tá aqui, né? Tem muito assunto para encontrar. conversar, é muito rico, né? Tem muita coisa, dá para expandir e Dá pra inspirar fazer muito rodas mais. de conversa, dá. É, Com certeza. mas a gente segue nessa linha, com certeza vamos nos encontrar mais, Claro, sabe, coisa na boa. cozinha. Ai, gratidão, Dani. Vou ver o meu presente. Agradeço imensamente a presença de vocês. Ai, foi Eu muito especial. agradeço também. Viu? Passou rapidinho. Nossa, rápido. Muito rápido, é. É uma conversa agradável, né? É uma conversa tão gostosa. Ai, é a que tu faz, essa Sim. que tu faz, que fofo. Que é a forma também que eu tenho de reciclar, ressignificar, organizar as ideias e inspirar também, né? Porque é tudo tecidinho que iria pro lixo, que não serve mais, e a gente pode construir tantas coisas bonitas. Ai, muito Sim. lindo, Dani. Ai, gratidão. Eu que agradeço por toda essa conversa. Nossa, muito especial Ai, ter que vocês bom, duas né? aqui. Vocês não se conheciam, né? Não. Mas a Amanda que eu tava falando, provavelmente é a tua nutricionista, Amanda Lisboa. Amanda Lisboa. Ah, eu adoro ela. É. Sim. Maravilhosa, maravilhosa. E a gente fica por aqui, né? Ficamos por aqui hoje, mas com certeza vamos nos encontrar outras vezes, de outras formas. Agradeço Sempre, né, muitíssimo. Dani? E aqui depois a gente se encontra em outra oportunidade também, que sempre com pessoas inspiradoras, maravilhosas. Namastê. Namastê.